Fala galera, hoje estamos aqui novamente com mais uma partida do Circuito Legacy Catarinense para vocês, feito aqui na Blackout Card Games em Itajaí, uma loja bem legal. Vou mostrar algumas imagens aí do pessoal deste campeonato. Tivemos 40 jogadores e aí estamos agora com a partida da última rodada, foi realizada também aí na twitch.tv/gumanuve, então já segue lá para vocês acompanharem sempre que a gente tiver campeonatos de Legacy lá. Aqui Mono Red Prison versus Sneaking Show. É a última rodada e o campeão aqui vai ser o primeiro colocado. E temos já aí Mox removendo um macaco. E removendo aí outro macaco, fazendo o Rabble Master turno 1 já. Ameaçando aí o Sneaking Show. Ele precisa fazer um clock muito rápido, já que o Sneaking Show num turno só é suficiente para colocar o Enraku na mesa ou o Griselbrand e assim por diante, né? E também o Mono Red Prison consegue também botar, se ele consegue colocar, por exemplo, no turno 1 aí uma Trinisfera que resolva, ele consegue locar o Sneaking Show, já que ele vai precisar de 3 manas para poder jogar. Ele até consegue fazer bastante mana, né, com a Ancient Tomb ou City of Traitors, mas supondo que ele fizesse aqui alguma coisa que travasse também um Cálice para não poder fazer as cantrips do Sneaking Show. Então aqui apenas uma Fetch, buscando já uma land básica, né? Também jogando em volta aí bastante da Blood Moon, que vai no Mono Red Prison. Então, são dois decks aí que os dois jogadores já testam bastante entre eles, né? Jesus Sequieri com o seu Mono Red Prison e o Rodrigo Hansen com o seu Sneaking Show. Às vezes o Rodrigo usa Omnitel, né? Que é uma versão mais azul, digamos assim, mais focado na omnisciência. Tá fazendo seu ponder e agora optou em deixar todas no topo, sem dar o embaralhamento. Fazendo agora só a pétala e deixando na mesa. Então, próximo turno, se ele tiver um Show and Tell, ele consegue já fazer. Se ele tiver uma land também, mas se ele não tem outra land, então é meio arriscado essa mão que ele equipou. Aqui o Rabble Master fazendo mais um token e batendo 6 no total. Então ele faz um clock muito forte já. No próximo turno ele vai conseguir atacar 7. Na verdade 8, né? Porque ele vai criar mais um tokenzinho. E além disso ele ganha mais um mais 0. Então é um clock muito rápido. Além disso, o Rodrigo aqui ajudando com fetches. Ajudando aos danos serem causados mais rápido. Respeitando aí bastante a Blood Moon. Buscando ilha básica, né? Porque agora a partir deste momento, já que o deck joga com azul e vermelho, qualquer land a partir daqui, mesmo que a Blood Moon esteja em campo, ele consegue pelo menos adicionar aquela vermelha, mas aqui ele garantiu já a sua mana azul. No meu deck não vai nenhuma maneira de ele tirar esse Rabble Master, né? A não ser combando. Combando e ganhando, daí o Rabble Master sai. Aí Trinisfera dentro do Show and Tell. Talvez o Jesus optou em fazer o Rabble Master pelo clock ou comprou essa Trinisfera depois. E o Griselbrand na mesa, só que mesmo que ele compre várias pétalas, a Trinisfera impede de ele castar, por isso então ele acabou passando aqui. E aqui ele tem o Griselbrand, um 7/7 voar lifelink. Então aqui ele vai optar em bloquear o Rabble Master, né? Que daí aqui com o bloqueio no Rabble Master ele já impede a criação de vários tokens. Tudo bem que ele poderia bloquear um token, ele tomaria 7. O Rabble Master meio que, como ele obriga os outros goblins a atacarem, ele poderia ficar sempre bloqueando um dos tokens. Mas aqui é melhor garantir já matar então o Rabble Master que estava com 5 de poder, né? A não ser que o Sneaking Show estivesse jogando em volta de uma carta que desse dano no Griselbrand, né? Que daí esse 5 de dano mais um possível 2 de dano seria, que não é tão difícil, né? Às vezes um Sudden Shock no main deck poderia existir. Então aqui o Sneaking Show já está atacando. Atacou ali no Mono Red Prison. Atacou com o seu Griselbrand, então está indo a 22 de vida. Consegue tomar esses danos do Goblinzinho aí tranquilo, está indo a 19. 19 ainda dá para trabalhar bastante, comprando bastante carta aí com o Griselbrand, né?
Só que, como, mesmo tendo milhões de cartas, ele não vai conseguir castar muitas spells, já que tem a Trinisfera na mesa. A Trinisfera faz cada mágica custar 3, né? Se custar 1, vai custar mais 2, se custar 2, vai custar mais 1. Se custa 3 ou mais, aí tranquilo. E a Pétala, por exemplo, você vai ter que pagar 3 manas incolores para finalizar o cast dela. Então não tem como fazer vários combos, como às vezes acontece, de jogar Pétalas, Pétalas e Pétalas e Sneak Show botando o Enraku, ou Show Intel botando Omnisciência para castar o Enraku de graça. Mesmo que aqui ele faça um Show Intel para Omnisciência, cada spell que ele for castar de graça da Omnisciência tem que pagar o 3 da Trinisfera. A Trinisfera meio que fica te incomodando e falando, vai, paga até 3. Comprando 14 aqui, então no total com o Griselbrand. Tá vendo ali se ele achou. Mesmo que ele encontre uma dual, ela vai ser só uma montanha graças a Blood Moon. Então, essa Blood Moon aí também do Mono Red Prison ajuda a travar um pouco as manas do Sneak Show. Porque se ele bota ali um Ancient Tomb e no próximo turno já uma City of Traitors, ele já ia ter 7 manas e poderia castar 2 spells por turno. Ia ser muito mais do que o próprio Mono Red Prison iria suportar, né? E aqui fazendo a City of Traitors, então... City of Traitors, que como tem a Blood Moon ele pode baixar, depois outra land, a City of Traitors vai continuar na mesa, porque ela perde totalmente seu texto. Fazendo então aqui o Show Intel para Omnisciência, e ele quis até castar o Enraku, mas como a gente comentou ali antes, a Trinisfera impede, né? Você tem que castar, toda spell que você for castar você vai ter que pagar 3, mesmo que seja de graça com a Omnisciência, mas a Trinisfera, eu imagino que seja a regra de camadas, né? Que de pagar custos. Então a Trinisfera, ela faz o custo adicional ali na checagem, acredito. Então, mesmo que você tenha como castar spells de graça, é de graça, mas desde que pague 3, porque a Trinisfera tá te locando ali. Então, só no próximo turno ele vai conseguir castar esse Enraku e ganhar o jogo de fato. Mas claro que o Mono Red Prison pode ter alguma maneira aí de destruir ou até mesmo tirar essa Omnisciência da mesa, vamos ver, né? Se fosse pós-side, talvez seria aí um Blue Elemental Blast destruindo essa Omnisciência. Um Red Elemental Blast, no caso. Destruindo essa Omnisciência. Aí temos a Fire Confluence, né? Que poderia finalizar o Griselbrand naquele outro turno. Como a gente tinha comentado, né? Por isso que talvez o Rodrigo poderia optar em não bloquear o Rabble Master. Então a Fire Confluence poderia causar 2 de dano em cada criatura e matar o Griselbrand naquele turno. Mas em resposta o Rodrigo compraria um monte de cartas, os danos é feito em todas as criaturas, e Jesus perderia o seu board também. Então meio que não ajudaria tanto. E aqui, descarte para o Rodrigo Hansen, Sneak Show descartando aqui um monte de carta. Se ele descartasse o Enraku, ele poderia daí reembaralhar totalmente o deck. Isso serve para você poder utilizar cartas para voltar do seu cemitério, que você buscar no seu Grimório, né? E aqui o concede do Mono Red Prison, já que o Griselbrand é um 7/7, né? Então não precisava nem tentar combar e ele no próximo turno ele ia fazer um Enraku e bater e finalizar o jogo. E aqui o Jesus se quer botando na mesa como se tivesse feito um full house, né? Mas é quase isso. Ele tá fazendo turno 1 carne. É uma Ancient Tomb removendo 2 macacos e fazendo um carne. Perdeu 2 e tá colocando aí. Resolveu. Então o Rodrigo não tinha nenhuma full. Como ele não começou, mesmo se ele tivesse Daisy, não vai na lista dele. Mas mesmo se ele tivesse, porque algumas versões de Sneak Show utilizam Daisy, né? Mas mesmo se ele tivesse, ele não poderia usar, porque faltaria a ilha na mesa. Aí temos então Carne, The Great Creator, turno 1. Não vimos ali certinho o que ele buscou. Mas já buscou uma carta aí do seu sideboard, uma carta de artefato. Enquanto isso o Sneak Show só fazendo a sua fetch. Então o Sneak Show pode combar turno 1. Dependendo da situação ele consegue fazer... Claro que agora com carne na mesa não dá, porque geralmente seria Ancient Tomb e Pétala. Para 3 manas. Show Intel para Omnisciência, botando Enraku na mesa e GG. Mas aqui o carne então tem uma função útil de evitar as pétalas de funcionarem. Então, como eu estava falando antes ali do Enraku sendo descartado e embaralhar as cartas do cemitério de volta no deck, porque tem a carta que busca 3 cartas no seu deck.
E muitas dessas cartas do Sneak Show são 3, né? Como Enraku e Griselbrand. Então, você descartar um Enraku porque tem um Griselbrand no cemitério ou algum Show and Tell no seu cemitério também. Tudo bem que Show and Tell acho que vai 4 na lista dele, mas em algumas versões eles utilizam 3 ou Omnisciências utilizam 3 e às vezes ela é destruída, descartada ou counterada, ela tá no seu cemitério e você tem só esse search, então descartar o Griselbrand não, o Enraku, você embaralha o seu cemitério no deck. Quando você buscar 3 no seu Grimório, você consegue buscar 3 delas, né? Porque uma delas o seu oponente vai dar pra sua mão e as outras 2 vão pro cemitério. Então daí você consegue, ao invés de buscar só 2 Enraku e uma outra criatura, o cara vai te dar outra criatura em vez do Enraku, por exemplo. Então assim você consegue ter 3 cartas de nome igual e conseguir exatamente a carta que você quer. E o Karn aqui buscando então a Trinisfera, que foi um pesadelo aí no Sneak Show no último jogo, apesar de ele ter conseguido ganhar. Mas ela é um empecilho muito grande. E agora cada spell custa 3. E ele tem a City of Traitors então para poder fazer uma mágica de 3 mana. Se ele tiver o Show and Tell ele consegue fazer. Então o Mono Red Prison no último turno tinha buscado com o Carninho, acho que foi então a Snaring Bridge. Ou foi essa Trinisfera e agora buscou a Snaring Bridge. Então ele tem uma Snaring Bridge na mão. E 5 manas no total. Ele tem uma City, uma Ancient Tomb e a Montanha. E aqui ele está transformando com o Carninho a Pétala numa criatura 0/0. O Carninho impede de adicionar mana, que é a habilidade estática dele. De qualquer jeito, ele morre. Carninho matou o 0/0. Transformou, na verdade. Fez isso para já garantir, né? Já que ele ia crescer o Carninho, por que não já destruir a Pétala? Vai que o Rodrigo tem uma maneira de dar um Echo and Truth no Carninho e poder utilizar essa Pétala, então é um problema futuro que ele já evitou. E Rabblemaster. Se o Rodrigo quiser dar uma folha, ele tem que pagar 3 manas, por causa da Trinisfera. Não é uma folha, é um Impulse. Tentando encontrar aqui no seu topo alguma resposta pro jogo que já está começando a sair dos eixos. Carne, Trinisfera, Rabblemaster. Apenas 3 manas. O que significa apenas um spell, então 3 manas, 4 manas, 5 manas, apenas uma spell por turno. Revendo ali o que escolheu. As outras 3 pro fundo em qualquer ordem. Essa aqui é uma carta que tem uma errata, né? Desde que surgiu ela tá escrito que você embaralha o deck logo em seguida, mas é só colocar no fundo em qualquer ordem. Não tem que embaralhar. Tanto que o texto atual dela, do Impulse, diz que apenas você coloca as 3 restantes em qualquer ordem no fundo do seu deck. Também não tem mana vermelha ainda, né, o Sneak Show. Temos aí o Show and Tell. Show and Tell. De um lado a Snaring Bridge que o Jesus tinha buscado, então ele já está colocando na mesa. E Omnisciência do outro lado, que não tem como, mesmo que ele tenha spells a rodo para castar de graça, tem a Trinisfera, como a gente comentou no G1, que impede de você castar de graça algo. Então Jesus está livre aqui, ele pode jogar qualquer coisa, porque mesmo que o Rodrigo tenha Force of Will, a Trinisfera também impede de ser castado. Tá se ajeitando até na cadeira, porque pelo jeito vai vir coisa aí. Então a Snaring Bridge também evita que criaturas gigantes do outro lado, como o Griselbrand e o Enraku, ataquem o Jesus. Só que o Jesus tem que calcular aqui um pouco de cartas na mão, porque se ele deixar apenas uma, só os tokens conseguem bater. E se ele deixar 2, ele consegue bater com o seu Rabblemaster. Quando o Rabblemaster triga de ganhar mais X+0, é depois de já ter declarado como atacante. Então ele consegue burlar a sua própria Snaring Bridge. Por isso que a combinação dessas duas cartas vem a calhar bastante aí pro deck do Mono Red Prison. Ajudou muito a sua sinergia. Você consegue bater com seus bichos como o Rabblemaster, bater às vezes 10, né, mais 8/0 para ele. Mas o trigger é depois de declarado atacantes. Então aqui temos 6 de dano, já está com 12 o Sneak Show. Na teoria, mais 2 ataques já acaba aí com o jogo. Adicionou a mana com a City of Traitors, baixou a montanha, Cálice para 3.
Por que Cálice para 3? A maioria das respostas que o Sneak Show tem aí é de 3 manas. Mesmo que ele jogue de graça, claro que a Trinisfera impede e tem que pagar mais 3, não é por causa da Trinisfera que o 3 impede. O 3 é porque a maioria das cartas do Sneak Shows de respostas são 3. Né? Se ele jogar uma carta de custo 2 e pagar 1 da Trinisfera, vai custar 2 na mágica. Não é porque a mágica muda a configuração e virou uma carta de custo 3. Mas tem cartas que é como... eu esqueci o nome, mas a carta que busca 3 cartas no seu deck, ela custa 3 manas. A Living Wish, que... a Living Wish não, é... a Cunning Wish, que você busca uma instantânea no seu side, também custa 3. Então por isso que é essa escolha aí do Jesus para custo 3. E outra carta também, uma que dá bounce e tem fração de segundo também, custa 3. Então o Griselbrand sendo castado pagando as 3 manas do Cálice do lado do Rodrigo. Então a Omnisciência faz ele jogar de graça o Griselbrand, beleza, paga 3 pra Trinisfera e foi o que ele fez. Não achou mais nenhuma land. Não comprou cartas com o Griselbrand, porque, como a gente comentou no G1, uma carta que vai no deck do Mono Red Prison é o que dá 6 de dano no jogador, né? Pode dar 6, 4 ou 2, dependendo da ordem que você quiser fazer. A Fire Confluence. Então você ficar com 5 pontos de vida contra o Mono Red Prison é arriscado. Então aqui o Rabblemaster atacando. Como os tokens são obrigados a atacar, Rabblemaster meio que ataca junto para forçar o Griselbrand a bloqueá-lo. Se ele só ataca com os tokens, o Griselbrand vai bloqueando os tokenzinhos e vai ganhando comida ali. Jesus poderia, se ele tivesse conseguido, provavelmente ele não conseguiu descarregar a mão, que se ele descarregar a mão, a Snaring Bridge impede de os próprios tokens atacarem, né? Então aqui, o Griselbrand está optando em bloquear apenas o token, para poder ficar ganhando... Nisso ele vai matando um. E eu acho que a estratégia seria de não matar o Rabblemaster para fazer os tokens atacarem. Então, de repente ele consegue ir ganhando mais vida do que simplesmente tomando. Então aqui, a gente cortou aqui porque tinha tido uma checagem com o juiz. Ele adicionou as 2 manas, baixou a land e pagou 3 manas para fazer o Enraku ali, né? Porque a gente tava vendo se o City of Tritos trigava, que o City of Tritos já ia pro cemitério se você baixar a land, mas você poderia adicionar mana com a City of Tritos virando mesmo depois de baixar uma land, né? Não perde a land, então você tem o tempo de poder adicionar as 2 manas com a City of Tritos, porque senão ele não teria mana para fazer este Enraku, e agora ele tá ganhando o turno extra, porém com o Enraku ele não vai conseguir atacar por causa da Snaring Bridge. Mas os goblinzinhos estão desvirados ali, foi só porque foi um momento que demorou bastante, a gente chamou o juiz, a gente refez o turno. Os goblins ali estão virados, né? Só a única coisa que acabaram esquecendo de fazer. Não vai fazer nenhuma diferença, tanto que o Rodrigo está passando. Então agora voltamos à normalidade aqui, o Carne buscando o outro artefato. E agora ele está pagando 3 para baixar uma spell de custo 2, que é o artefato que transforma permanentes em artefato. Com o Carne, essa permanente deixa de poder ser utilizada e o Carne no próximo turno pode destruir essa permanente. Ele pode agora na manutenção transformar uma montanha, uma ilha, num artefato. Aqui eles estão vendo os blocos. Ele optou em não bloquear o Rabblemaster, bloqueou apenas os tokens. Interessante aqui. Ele acabou ganhando mais de vida, talvez? Não, acho que eu teria bloqueado talvez o Rabblemaster nesta vez agora. Não sei. Não bloqueou o Rabblemaster, o Enraku e o Griselbrand bloquearam os 2 tokens. E o artefato transformou ali o terreno, a ilha, em artefato. Então, como Carne na mesa, essa ilha ele não vai conseguir utilizar nesse turno. Então, mesmo que ele comprasse land, ele não vai conseguir baixar nada. Um terreno que não pode ser ativado a habilidade de adicionar mana também não deixa de ser uma habilidade. Então ela ficou um artefato inutilizável, tanto que o combo do Carne com Treliça, por isso que ele é utilizado, né? Mas com esse artefatinho aí você consegue travar algumas permanentes e dando LDs, né?
A treliça serve pra finalizar, mas essa aí, como ela é 2 manas, você já não tem ainda mana pra fazer a treliça, você baixa por 3 manas. E aí tá comprando carta com o Grizel. E como tem o Cálice pra 3 do lado ali do Mono Red Prison, ele tá meio que verificando se tem alguma resposta. Porque ele precisa de pelo menos um Echoing Truth pra poder tirar a Snaring Bridge pra conseguir atacar com o Enhaku e finalizar o jogo, né? Só o Enhaku atacando aqui já acaba o jogo. Talvez ele esteja com o Echoing Truth no side. Aí a carta da Cunning Wish que busca a carta no seu side custa 3. Aqui são tudo cartas que ele comprou e está descartando então no final do turno para a fase de descarte ali, já que aí temos o Echoing Truth, que seria uma carta essencial aqui. Porque muitas das opções do Sneak and Show ele deixa no side graças ao Cunning Wish. Então não precisa você ter a carta no main deck, às vezes pode te atrapalhar. Aí você usa o Cunning Wish como um leque de oportunidades. Aqui o Jesus está fazendo o Rabble Master, como tem o Cálice para 3, o Rabble Master custa 3 e está sendo anulado. Aqui o Jesus está transformando a ilha já no próprio turno num artefato e utilizando a habilidade do Carne para transformar numa 0/0. Outra carta ali que eu estou botando na tela é o Abrade, que poderia também ser uma solução que o Sneak and Show poderia usar. Custa 2, foge do alvo do Cálice. Também destrói o Cálice ou o Snaring Bridge. Ou até mesmo a Trinisfera para você poder cuspir a mão. Mago da Lua custa 3 também. Então o Jesus está fazendo isso, está anulando suas próprias spells para poder limpar a mão. Está batendo com os 2 tokens, agora os 2 tokens estão sendo bloqueados. Na verdade a estratégia do Sneak and Show de não bloquear o Rabble Master surtiu efeito aqui, já que os tokens são obrigados a bater. Então ele consegue ir bloqueando com o Griselbrand e cada turno ganhando pelo menos 7 de vida. Então ele meio que tá alimentando aí o Sneak and Show. E o Rabble Master tá sendo traíra aqui, tá alimentando o Sneak and Show, dando goblinzinhos pra... sacrificando basicamente, fazendo rituais ali pro Griselbrand. Sneak and Show sacrificando aqui as suas 2 Fets. 3 Fets no caso. 3 terrenos que ele vai ver aqui. Então agora, spoilers, ele vai olhar o deck, ele vai perceber, só para adiantar para vocês entenderem. Ele vai verificar o deck, ele vai perceber que todas as cartas que ele pode castar, que buscariam alguma solução, custam 3. Ele tá até embaralhando aqui, mas ele meio que percebe que o Cálice impede todas as plays que ele poderia fazer. Porque ele não tá com uma mesa ruim, porém ele só tem o Sudden Shock ali para poder castar e matar o Carne. Ele até consegue não perder mais os seus terrenos. Mas só para adiantar para vocês explicando, porque o do Concede, porque ele não vai nunca conseguir tirar aquela Trinisfera, o Cálice, da mesa. Ele não vai conseguir nunca atacar com o seu Griselbrand ou com o seu Enhaku, ele vai ficar só apanhando. Na verdade, um outro Carne, a chance de um Carne, eu acho que mesmo assim o Rodrigo então não tem como ganhar esse jogo. Mesmo que ele não perca assimilando, a chance de aparecer um Carne e acabar. Apesar de que ele pode conseguir Force of Will para anular esse Carne e o jogo ficar infinito. Mas ele optou aqui então, como eu tinha falado do spoiler, só pra explicar pra vocês entenderem, né? Porque quando a gente tava streamando, o pessoal ficou meio sem entender porque que ele concedeu o jogo que aparentemente parecia que ele tinha ganho. Mas o Carne, se você não tem o counter pro Carne, poderia acabar com sua estratégia. Você não ia conseguir bater nunca mais com o Enhaku, nem com o Griselbrand. Então tá, jogo 3. Sneak and Show, realmente comentem aí, pessoal, maneiras de que o Sneak and Show poderia ter ganho ali, se ele concedeu muito cedo, ou se realmente... É porque a partida não era de top 8, né? Não era tempo infinito. Talvez com tempo infinito eles continuariam até mais além. Talvez seria uma das partidas mais insuportáveis de se assistir, né? Porque ia ficar só nesse toque e me vou até um Carne surgir, counter no Carne, ia ficar nisso até o fim dos tempos, não sei.
Mas então, para o bem das nossas vidas e assistir uma boa partida de Magic, de repente temos aqui então o G3, onde Rodrigo fez a lente, passou. Cálice para 1, de uma City of Traitor sendo castado aqui pelo Mono Red Prison, mas em resposta, Brainstorm, já que o Cálice para 1 vai impedir de esse Brainstorm ser castado em breve. Mas resumindo, só a resposta que o Rodrigo tinha comentado depois da partida que a gente perguntou por que ele concedeu o G2, foi por causa que as respostas dele eram tudo custo 3 e ele não tinha mais como ganhar aquele jogo, e é uma partida que era de tempo, então poderia acabar sendo um problema. Mesmo ele estando ganhando de 1-0. E o deck dele é super rápido, então se ele consegue tentar, e ainda mais no play, ganhar um G3 de uma maneira mais fácil do que simplesmente ficar naquela ali pra justamente acabar perdendo e empatando o jogo, né? Então aqui, Force of Will neste Carne, que seria a spell talvez que ele faria no outro jogo, não sabemos. Tudo bem que ele tava com 10, acho, de vida no outro jogo. E se ele fizesse a Force of Will, ele teria que cavar com talvez o Griselbrand indo a 3 de vida. Aí está, é a carta, a Intuition. Eu esqueci o nome dela antes, mas é a Intuition, que você busca 3 cartas no seu baralho, deck, grimório, como quiser chamar, Revelius. E o oponente escolhe uma delas para ir para sua mão e outras 2 para o cemitério. Então, diferente de um Gifts Ungiven que você tem que escolher 4 cartas de nomes diferentes, essa aqui você pode escolher 3 cartas. Então, o que geralmente o pessoal vai fazer? Pegar 3 cartas de mesmo nome e você força o seu oponente. É meio que 3 manas e eu busco uma carta no deck, se eu tiver 3 delas ou mais, né? Por isso que eu falei do Enraku sendo uma das peças também de você poder ficar com essa engrenagem voltando todas as cartas que foram. Porque se ele precisar buscar de novo um Show and Tell, ele no futuro descartando em Enraku, ele consegue embaralhar de volta elas no deck. E aqui temos Show and Tell para Omnisciência. E o Jesus apenas botou uma montanha, não é um bom sinal isso. Se fosse a Trinisfera seria melhor. E agora Enraku, ganhando o turno extra e GG. Realmente o Rodrigo Hansen, a tática dele deu certo de conceder o G2 ali, apesar de que ele foi bravamente até bem longe, né, naquele G2. Mas é assim, ele conseguiu ganhar essa e se sagrou campeão aí da segunda etapa do CLC. Parabéns aí, Rodrigo Hansen, Disney King Show. Ele era no suíço, só que como a gente sempre comenta, né, quando tem top 8 o campeão é quem ganha na final, mas esse aqui era, entre aspas, a final, já que eram os 2 melhores colocados nas melhores pontuações. E ele conseguiu então aí ficar com o melhor standings e ranking, né, na pontuação total e final geral ali. E aí temos imagens da Blackout Card Games, olha aí onde tá o pessoal jogando, as medalhinhas, o pessoal assistindo enquanto rola as etapas que a gente tá transmitindo, eu ali trabalhando, e o pessoal do top 8, no caso foi o suíço, então pegaram as 8 melhores e foi os top 8, não teve corte para top 8 e jogo de mata-mata. Ok, pessoal? Então esse foi a segunda etapa do Circuito Legacy Catarinense, que aconteceu em fevereiro, lá em Itajaí, na Blackout Card Games. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Se vocês gostaram, deixe o seu like, seu joinha e divulguem para os seus amigos este vídeo, que ajuda bastante a gente a continuar fazendo esse trabalho. Também dê uma olhadinha aí no link da Blackout Card Games, lá eles têm várias cartinhas para vender. Eles estão com uma pool enorme, maravilhosa para você que quer jogar Legacy, Pauper, Modern, Pioneer. Dá uma olhada. E também clica aí para seguir a gente lá na Twitch, onde a gente sempre está streamando os campeonatos do CLC e também eventualmente a gente joga aí partidas também no Magic Online com todo mundo, a galera participando aí do chat. Então eu vou ficando por aqui, galera, espero que vocês tenham curtido muito esse gameplay e nos vemos em breve com a terceira etapa do CLC que foi gravada em março, lá de novo também na Blackout Card Games, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou, eu vou ficando por aqui e falou!